Queridos, nós vamos dar continuidade à nossa série de mensagens no Sermão do Monte. Amém, queridos? E eu vou convidar os irmãos a abrirem comigo no Evangelho de Mateus, capítulo 6. Evangelho de Mateus, capítulo 6. Lembrando, queridos, que o Sermão do Monte ele compreende o capítulo 5, 6 e 7 de Mateus. Semana passada a gente concluiu o capítulo 5 e nós vamos iniciar o estudo do capítulo 6 do Evangelho de Mateus. Todos acharam? Mateus capítulo 6. Nós vamos fazer a leitura do verso 1 até o verso 4. Tenham cuidado de não praticar suas obras de justiça diante dos outros para serem vistos por eles. Se fizerem isso, vocês não terão nenhuma recompensa do Pai Celestial. Portanto, quando você der esmola, não anuncie isso com trombetas, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, a fim de serem honrados pelos outros. Eu lhe garanto que eles já receberam a sua plena recompensa. Mas quando você der esmola, que a sua mão esquerda não saiba o que está fazendo a direita, de forma que você preste a sua ajuda em segredo. E seu pai, que vê o que é feito em secreto, recompensará você. Agora sim, vamos orar. Senhor, nos abençoa nessa manhã, Pai, como o Senhor já tem nos abençoado por intermédio da liturgia, da oração, do louvor, que nós possamos agora ser abençoados pela Tua palavra, Senhor. O Senhor possa comunicar a Tua verdade, possa nos conformar, Pai, ao caminho que o Senhor deseja traçar as nossas vidas, Pai, por intermédio da caridade, que é o tema que nós vamos tratar nessa manhã. Em nome de Jesus, é isso que nós te pedimos, Pai. Glorifica o Teu nome, Pai, porque o Senhor é a pessoa mais importante no nosso meio, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, como eu falei anteriormente, nós finalizamos o capítulo 5 na semana passada e nós estamos iniciando o estudo do capítulo 6 no Sermão do Monte. Nós vamos perceber aqui, queridos, que Jesus ele vai mudar o caráter do seu ensino. Ele vai mudar a sua abordagem do capítulo 5 para o capítulo 6. Se no capítulo 5 nós percebemos Jesus se apresentando como verdadeiro intérprete da lei, revelando a verdadeira ética do reino de Deus, agora no capítulo 6, Jesus vai apresentar a verdadeira espiritualidade do reino de Deus. A verdadeira vida espiritual que o discípulo de Jesus deve nutrir no seu reino. E para poder falar sobre esse assunto, ele vai falar de 3 práticas: caridade, oração e jejum. Caridade, oração e jejum. Amém, queridos? Então, quando nós percebemos logo no primeiro verso Jesus dizendo o seguinte: olha, cuidado para que os seus atos de justiça não sejam vistos pelos outros, de modo que isso envaideça o seu coração, de modo que tenha por finalidade mostrar aquilo que você está fazendo. Tomem um seríssimo cuidado. Nesse primeiro verso, Jesus ele está lançando a base para todas essas práticas espirituais. Para todas as práticas espirituais. Jesus ele está lançando o alicerce para a prática da caridade, da oração e do jejum. E ele já começa o verso 1 com o pé na porta, né? Ele começa combatendo a hipocrisia nos atos de justiça. E quais são esses atos de justiça? Exatamente essas práticas que a gente acabou de falar aqui. Ele está falando sobre a hipocrisia na caridade, na oração e no jejum. Ou seja, o que Jesus está dizendo? Nós não devemos praticar os nossos atos de justiça para sermos vistos e reconhecidos pelos homens. É isso que Jesus está dizendo aqui. Porque no tempo de Jesus, assim como nos nossos dias,
Em muitas ocasiões nós demonstramos os nossos atos justos, virtuosos, de maneira pública, para capturar a atenção das pessoas, né? E a partir desse capturar da atenção das pessoas, ter o reconhecimento delas, do quanto nós somos virtuosos, do quanto nós somos religiosos, do quanto nós somos elevados. Mas a grande intenção do coração é qual? É ser visto. A verdadeira intenção do coração, sinceramente, não é fazer a vontade de Deus. Não é glorificar o nome do Senhor, mas é ser visto. É isso que Jesus está combatendo aqui, logo no primeiro verso. E é interessante, queridos, porque Jesus ele começa o verso 1 com uma sentença muito interessante. Ele fala assim: tomem cuidado. Tomem cuidado. Essa expressão no grego traz a ideia de que nós não devemos baixar a guarda, de que nós devemos estar atentos nas práticas de justiça, porque o nosso coração é enganoso. O nosso coração nos prega peças o tempo todo, porque nós somos pecadores. Às vezes nós praticamos atos de justiça, de caridade, ou seja lá o que for, e verdadeiramente a gente acha que está sendo virtuoso. Verdadeiramente a gente acha que está fazendo a vontade de Deus. Mas lá no fundo, quando a gente sonda, nós percebemos que nós queremos angariar honra. Nós percebemos que queremos angariar o reconhecimento e a autopromoção das pessoas em relação a nós. Por isso, Jesus ele está dizendo o seguinte: olha, tomem cuidado. Tomem cuidado, sondem o coração de vocês. Sondem as suas motivações e intenções, para que verdadeiramente vocês vivam a vontade de Deus de maneira sincera. Para que verdadeiramente vocês vivam aquilo que Deus deseja de vocês nos atos de justiça com uma intenção sincera diante de Deus. Com uma intenção que privilegie o necessitado, os pequeninos, com uma intenção que privilegie a glória de Deus. É isso que Jesus está ensinando aqui, logo no primeiro verso. Por isso, o ensino de Jesus é o seguinte: as práticas de caridade, de oração, de jejum, elas devem ser vivenciadas de maneira sincera, para que o nome do Senhor seja glorificado, para que o alvo das nossas práticas de justiça verdadeiramente sejam atendidas. Porque se o nosso coração não for sincero, queridos, nessas práticas, nós até podemos beneficiar alguém, mas espiritualmente nós não seremos beneficiados. E nós nos colocamos numa escolha. Nós queremos beneficiar o outro com a intenção de ser visto e ser reconhecido, ou beneficiar o outro glorificando o nome do Senhor para igualmente sermos beneficiados espiritualmente. Por isso Jesus ele finaliza o verso 1 dizendo o seguinte: tenham cuidado para que as suas práticas de justiça diante dos outros não sejam realizadas para vocês serem vistos, porque se isso acontecer, vocês não serão recompensados pelo Pai que está nos céus. Queridos, quando o coração humano busca por reconhecimento dos homens, por bajulação dos outros, nós não nos preocupamos com recompensa divina. Quando o nosso coração está demasiadamente preocupado com os holofotes e com a autopromoção, nós nos tornamos indiferentes àquilo que Deus quer para nós. Aquilo que Deus deseja nos abençoar por intermédio das nossas práticas. Então, esse é o grande ensino de Jesus do verso 1, que lança a base para todas essas práticas espirituais. Nós precisamos viver a nossa espiritualidade no reino de Deus de maneira sincera, de maneira autêntica,
que contemple verdadeiramente a glória de Deus, que contemple verdadeiramente aquilo que Deus deseja de nós, no lugar de buscar aplausos e uma plateia para sermos vistos. Esse é o ensino de Jesus. E é a partir desse ensino que Jesus ele vai pavimentar os conselhos sobre caridade, oração e jejum. Então, no verso 2, Jesus ele começa a falar sobre caridade, que é o tema do nosso sermão nessa manhã. O tema do nosso sermão é o seguinte: a verdadeira caridade no reino de Deus. A verdadeira caridade no reino de Deus. Então, no verso 2, Jesus começa a falar sobre caridade de uma maneira específica. No verso 2, Jesus diz o seguinte: portanto, diante de tudo que foi ensinado para vocês, no sentido de que vocês não devem praticar os seus atos de justiça diante dos homens, diante disso, quando você for cuidar do necessitado, não anuncie isso tocando trombeta, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas. O que Jesus está combatendo aqui, queridos? Exatamente o que ele combateu no verso 1, só que agora aplicado de uma maneira específica no tema caridade. Jesus ele está combatendo aqueles homens que davam a sua caridade, que davam as suas esmolas, mas faziam alarde, tocavam trombeta, chamavam a atenção para si. É esses homens que Jesus está combatendo. Jesus aqui está fazendo uma forte crítica, queridos, ao judaísmo do seu tempo. Porque o que acontecia? Eles prestavam o seu culto na sinagoga, liam a Torá, faziam as suas orações, e depois disso eles saíam da sinagoga, iam para as ruas e davam esmola. Só que qual que é a crítica de Jesus? Eles faziam isso de maneira a chamar a atenção, fazendo alarde, tocando trombeta. E tocando trombeta aqui, queridos, é literalmente. E os irmãos vão entender isso. Então era uma prática comum dar esmolas do lado de fora da sinagoga. E por que era um ato comum? Porque desde que o templo foi destruído lá na Babilônia, o povo, pelos babilônicos, perdão, o povo ficou sem a possibilidade de cultuar a Deus no templo, sem fazer os seus sacrifícios, as suas cerimônias. Então eles tiveram que buscar alternativas para poder cultuar a Deus de outra forma. E a doação de esmolas passou a ser uma dessas práticas de culto. Por isso, até o tempo de Jesus, isso se tornou uma cultura e uma realidade. Eles saíam da sinagoga e prestavam o seu culto a Deus fazendo o quê? Dando esmola. E essa era uma prática correta que glorificava a Deus? É óbvio. Só que como tudo que o homem faz, coloca a mão, vai corrompendo, né? Vai corrompendo. E o que passou a se fazer? Quando um judeu saía da sinagoga e dava uma oferta voluptuosa, generosa, grande, se tocava trombeta, para chamar a atenção do céu, porque uma oferta especial havia sido dada. Ou seja, eles entendiam que toda vez que alguém dava uma oferta generosa, grande, precisava se tocar uma trombeta para chamar a atenção do céu. Só que, queridos, isso acabou fomentando uma cultura dentro do povo de disputa da caridade. Quem que dá mais? Quem que vai ser reconhecido pela trombeta? A trombeta vai chamar a atenção da oferta de quem? Virou uma disputa. Parece aqueles casos, queridos, de pessoas dentro da igreja que dão uma oferta muito voluptuosa e acham que por causa disso a igreja tem que ser subserviente dela, né? Tem muita gente que age assim, porque elas acham que o dinheiro dela compra tudo, inclusive a igreja. Só que isso não é uma verdade. Por isso Jesus ele está combatendo esses atos.
e dizendo o seguinte: olha, esses homens que fazem alarde, que buscam o reconhecimento da trombeta divina, eles são hipócritas. Por que eles são hipócritas? Porque em nenhum momento eles estão preocupados com quem? Com o necessitado. O necessitado, queridos, virou só um detalhe. O que eles queriam era o alarde, era ter o seu nome reconhecido, era ter a sua autopromoção ali, do quanto eles eram generosos, do quanto eles eram caridosos, do quanto eles olhavam para o pobre e queriam chamar a atenção para si. Jesus ele finaliza o verso 2 dizendo o seguinte: em verdade lhes digo, esses homens já receberam a sua plena recompensa. O que Jesus está querendo dizer com isso, queridos? As pessoas que faziam alarde nas suas ações sociais, na sua caridade, eles tinham aquilo que eles mereciam porque eles conseguiam a atenção das pessoas e eles conseguiam a honra das pessoas. Então, a plena recompensa deles já foi dada. Mas o grande problema é que a recompensa de Deus, que é a mais excelente, divina e importante para a vida da igreja, esses homens não recebiam. Não recebiam. Queridos, a recompensa do mundo, ela é instantânea. Por isso ela é sedutora, né? A gente chama a atenção para a gente faz um alarde, e nós até conseguimos ser reconhecidos de maneira instantânea. Mas a recompensa que vale a pena é aquela que nós perseveramos e recebemos na eternidade. Porque essa, apesar de não ser instantânea, ela dura por todo sempre. Por isso, a primeira lição que nós percebemos aqui, queridos, é a seguinte: a verdadeira caridade no reino de Deus não visa espetáculo pessoal. A verdadeira caridade no reino de Deus não visa espetáculo pessoal. Jesus ele combate de forma frontal esse tipo de prática. Então Jesus avança para o segundo conselho, no verso 3. E ele diz o seguinte: ao invés de ajudar o necessitado com trombeta, com alarde, entretanto, quando você cuidar dos necessitados, que a sua mão esquerda não saiba o que está fazendo a sua mão direita, de forma que você preste ajuda em secreto. Esse é o segundo conselho de Jesus. E de uma maneira muito básica e simples, queridos, o que Jesus está ensinando para a gente? A verdadeira caridade no reino de Deus é feita em secreto. A verdadeira caridade no reino de Deus é feita de forma despretensiosa, de forma simples. E é interessante que para poder falar do caráter sigiloso e íntimo da caridade, Jesus ele usa de uma hipérbole, ou seja, de um exemplo exagerado para poder falar do caráter sigiloso da caridade. O que ele diz? Quando você ajudar o necessitado, que a sua mão direita não saiba o que sua mão esquerda está fazendo. Agora, imaginem esse exemplo aqui, queridos. A mão direita e a mão esquerda, elas fazem parte do mesmo corpo, do mesmíssimo corpo. E o que Jesus está dizendo? Muito embora a mão direita e a mão esquerda façam parte do mesmo corpo, que uma não saiba o que a outra está fazendo. Tamanho caráter sigiloso que Jesus espera das nossas práticas de caridade. E existe uma profundidade muito grande nessa mensagem que está para muito além da necessidade que nós temos de não fazer alarde das nossas caridades diante das pessoas. É mais profundo do que isso, queridos. É mais profundo do que isso. Jesus ele está dizendo que nós não devemos fazer alarde não é somente diante das pessoas. Nós também não devemos fazer alarde ao nosso coração. Sabe de que forma?
Nossa, como eu sou caridoso. Nossa, se eu não encontrasse essa pessoa aqui, ela estava perdida. Por isso que eu acabei tendo o mérito de estar atento com a realidade desse necessitado aqui. Não, querido, se você não encontrasse essa pessoa e não soubesse que ela está passando por alguma necessidade, Deus usaria outra pessoa para poder ajudar ela. Porque, em primeira instância, quem cuida da vida do necessitado é Deus e não nós. Então, se a gente não tivesse ajudado, outra pessoa teria ajudado. E isso vale para nós. Deus, ele cuida das nossas vidas de diversas formas, em várias circunstâncias, de acordo com a sua soberania. Então, se nós nos achegamos diante do necessitado para poder ajudar, não é porque isso é fruto do nosso mérito. Isso aconteceu porque Deus nos conduziu dessa forma. Porque o Espírito que habita em nós nos conduziu para que nós olhássemos para essa pessoa, de modo que a glória é de Deus e não nossa. Não nossa. Por isso, queridos, o caráter sigiloso da caridade, ele também deve ser empregado ao nosso coração. Quando Jesus ele diz o seguinte: olha, que essa sua mão direita não saiba o que sua mão esquerda está fazendo, o que Jesus está ensinando é o seguinte: quando você fizer uma caridade, não diz isso para o seu coração, porque se você disser, vai dar problema. Porque o nosso coração quer honraria, o nosso coração quer ser reconhecido. Então, quando você for ajudar alguém, não fique dizendo, nossa, como eu sou bom. Não. A caridade, queridos, ela é despretensiosa porque ela é uma resposta à fé. A caridade, ela deve ser natural na vida do cristão, de modo que ele nem pense que está fazendo alguma coisa de especial, porque isso deve ser fruto da presença gloriosa de Deus na nossa vida. Quando nós agimos de caridade de forma despretensiosa, isso revela que nós não estamos indiferentes àquilo que Deus quer para nós. Então a gente não tem que fazer alarde por causa disso, essa é a nossa responsabilidade. Nós não devemos fazer alarde para os outros e nem para o nosso próprio coração. Agora, olha que interessante, queridos, lá em Mateus capítulo 25, quando Jesus ele traça um retrato daquilo que vai acontecer na eternidade, o que ele diz? Vão ser juntos ali, vão estar juntos ali, pessoas boas e más. Então, um bom pastor, ele vai se direcionar a essas pessoas e vai separar as ovelhas e os bodes. Ele se direcionará para as ovelhas e dirá o seguinte: entrem benditos do meu Pai e recebam por herança o reino que foi preparado para vocês desde a criação. Porque eu tive fome e vocês me deram de comer. Eu tive sede e vocês me deram de beber. Eu estive nu e vocês me deram vestes. Eu estive desabrigado e vocês me abrigaram. O que Jesus está ensinando com esse texto? Que ele deseja ser alimentado a partir da fome do necessitado. Ele deseja ser saciado a partir da sede do necessitado. Porque todas as vezes que nós ajudamos o necessitado e os pequeninos desse mundo, nós fazemos um bem à própria glória de Cristo. Então essa é a principal mensagem que Jesus ele está trabalhando aqui. Mas existe algo que eu quero chamar a atenção dos irmãos. Quando Jesus ele diz para as suas ovelhas falando o seguinte: olha, porque eu tive fome e vocês me deram de comer, eu tive sede e vocês me deram de beber. O que as ovelhas elas dizem? Quando que foi isso? Quando que foi isso? Um sentimento de esquecimento, ele se instaura no coração daquelas pessoas. Por que isso acontece, queridos? Porque a caridade na vida dos justos é despretensiosa. A ajuda ao necessitado na vida dos justos acontece de forma natural.
Nós não estamos anotando num caderno quantas vezes a gente ajuda alguém para chegar na eternidade e dizer: olha, Jesus, tá aqui, ó. Olha aqui quanta gente. Pelo contrário, nós vamos chegar na eternidade e Jesus vai dizer para nós: venham benditos do meu Pai, porque eu tive fome e vocês me deram de comer. E a gente vai dizer para Jesus: Jesus, mas quando foi isso? Quando foi isso? Queridos, mais uma vez eu repito, a caridade no reino de Deus, diante dos justos, ela precisa ser natural. Ela precisa ser sincera, ela precisa ser despretensiosa, porque ela é uma ação que é resultado da fé que nos alcançou. A caridade é um resultado daquilo que Deus fez no nosso coração. Por isso não tem nada de espetacular em fazer caridade, é obrigação do cristão fazer isso, porque assim nós demonstramos que nós não estamos indiferentes àquilo que Deus exige de nós. Amém, queridos? E Jesus ele finaliza dizendo o seguinte: quando vocês fizerem isso e exercerem a sua caridade em secreto, o Pai que igualmente vem em secreto recompensará vocês. Queridos, existe uma mensagem poderosa aqui, queridos. Poderosa. Aquele que nos vê em secreto, que nos vê de forma desnuda, nua, crua, como de fato nós somos, ele deseja nos abençoar no secreto. O que Jesus ele está ensinando aqui, queridos, é o seguinte: a recompensa no reino de Deus, ela brota do lugar secreto. Ela brota do lugar mais íntimo do nosso coração. Porque é no secreto que Deus nos enxerga, é no secreto que Deus nos vê, é no secreto que Deus esmiuça o nosso coração, mas é também no secreto que Ele nos abençoa. É no secreto também que Ele nos recompensa. Deus ele deseja nos encontrar no lugar mais profundo da nossa alma e dizer a nós, e dizer à nossa alma: vocês são meus filhos. Vocês não precisam de reconhecimento do mundo, porque eu reconheço vocês. Eu abençoo vocês. Eu recompenso vocês. Por isso, queridos, nós precisamos nos atentar em oferecer toda a glória devida a Deus. E exercermos a vontade de Deus de maneira sincera, porque é Deus que nos enxerga, é Deus que olha o coração, é Deus que esquadrinha, é Deus que enxerga tudo. Mais uma vez eu digo, a recompensa desse mundo é passageira, mas a que Deus nos oferece perdura por toda a eternidade. Então, diante desse ensino, queridos, eu tenho 4 conselhos para os irmãos, 4 orientações práticas para a vida da igreja. A primeira orientação prática e a mais óbvia é a seguinte: não devemos espetacularizar a nossa caridade. Essa é uma orientação prática que a gente observou em todo o ensino de Jesus, mas é importante a gente reforçar aqui. Nós não devemos espetacularizar a nossa caridade. Quando eu estava estudando esse texto, queridos, eu confesso para os irmãos que quando eu li Jesus dizendo o seguinte: olha, quando você for ajudar o necessitado, não toque trombeta. Eu fiquei imaginando Jesus falando essa orientação de uma forma contextualizada para os nossos dias. Eu fiquei imaginando a orientação de Jesus assim: quando você for ajudar o necessitado, não ligue a câmera do seu celular para tirar uma selfie. Quando você for ajudar o necessitado, não abra a rede social para postar uma foto, botar um textão para dizer o quanto você é virtuoso.
Quando você for ajudar o necessitado, não abre o WhatsApp para correr para poder dizer para alguém que você ajudou alguém. Na sua família, com seu irmão da igreja, com seu amigo. Porque dessa forma, queridos, nós roubamos a glória de Deus. E nós demonstramos que nós não estamos preocupados verdadeiramente com o necessitado. Nós estamos preocupados em promover o nosso nome. Então, essa é a primeira orientação que nós temos. Não devemos espetacularizar a nossa caridade. Nós devemos seguir o exemplo de Jesus que diz que a sua mão direita não saiba o que a sua mão esquerda está fazendo. Ou seja, no lugar de fazer um espetáculo com a nossa caridade, nós devemos ser despretensiosos. Nós devemos ser singelos na nossa caridade. Sem preocupação com holofote, com aplauso, mas com a preocupação de que uma vida está sendo cuidada e o nome de Deus está sendo glorificado. Segunda orientação, e óbvia também, queridos, o objetivo da caridade é o próximo. O objetivo da caridade é o próximo. Parece óbvio, mas não é, queridos. Porque quando alguém ajuda um necessitado com a intenção de ser visto, o necessitado se torna só um detalhe, né? Na verdade, para falar melhor, não um detalhe, uma escada. O necessitado ele se torna uma escada para a gente poder subir e fazer o nosso nome. Agora imaginem uma coisa, queridos. Jesus ele elogia os justos na eternidade porque eles se compadeceram pela dor do necessitado, porque eles se compadeceram pela dor dos pequeninos. Então Jesus ele elogia os justos. Agora, queridos, imaginem o pecado que a gente comete quando nós instrumentalizamos o sofrimento das pessoas. Imaginem o pecado que nós cometemos diante de Jesus quando nós usamos da dor do outro como escada. Se Jesus ele celebra, ele se alegra com os justos quando ele ajuda o necessitado de maneira sincera, imagina quando a gente usa o necessitado, a dor dele, a sua fragilidade, o seu sofrimento para nos autopromovermos. Que grande pecado, queridos, que grande pecado. Que grande pecado. Quando Jesus ele fala aqui de esmola, queridos, essa expressão no grego, ela traz uma ideia de atos de misericórdia. Ou seja, a esmola ela é resultado de um ato de misericórdia. A esmola é um resultado de um ato de graça, de favor, onde nós nos compadecemos com a dor do outro, onde nós nos compadecemos com o sofrimento do outro, por isso nós ajudamos. Então esse tem que ser o parâmetro quando a gente for ajudar alguém. Ajude alguém não só porque você tem que ajudar alguém, mas ajude alguém porque você se sensibiliza com a dor dessa pessoa. Porque você se sensibiliza com o sofrimento dela. Porque você se coloca na condição dela e pensa o seguinte: caramba, cara, mas imagina o que ele está sofrendo. Olha a condição dela, tem filho, tem marido e está passando por isso. Porque quanto mais nós nos preocuparmos com a dor do outro, menos nós vamos nos preocupar em nos autopromover. Porque o real objetivo ele vai ser atendido, que é ajudar o necessitado. Então, essa é a segunda orientação. Que o objetivo da caridade seja verdadeiramente próximo. Terceiro aspecto, o fim da caridade é a glória de Deus, queridos. É a glória de Deus. Quando nós olhamos para o Antigo Testamento, nós vemos várias orientações de Deus no sentido do povo de Israel ajudar o pobre, o necessitado, o estrangeiro, os seus irmãos. Por isso, queridos, inclusive, quando no tabernáculo se fazia ali a arrecadação dos dízimos, parte desse dízimo
ele era direcionado para os pobres de Israel. No livro de Deuteronômio, capítulo 15, Deus ele dá orientações ao seu povo para não fechar a sua mão e o seu coração para os pobres. Então, o tempo todo, querido, nós vemos orientações de Deus, desde o Antigo Testamento até o Novo, que nos atentam para a responsabilidade de olharmos para o necessitado. E por que eu estou dizendo isso tudo, queridos? Porque quando nós exercemos aquilo que é a vontade de Deus, nós o glorificamos. Mas para glorificar o nome de Deus, nós precisamos entender que essa é a vontade dele. Isso é o que a sociedade faz muitas vezes, queridos. Ela até é caridosa, a sociedade pode até se apresentar de forma ética, mas a sociedade muitas vezes ela rouba a glória de Deus, né? E não atribui os mandamentos de Deus ao próprio Deus. Então, para colocarmos a nossa caridade no seu devido lugar, nós precisamos entender, essa é a vontade de Deus. Se nós estamos sendo caridosos, é porque Deus deseja que sejamos caridosos. Assim nós contemplamos a glória do Senhor. Assim nós damos a devida glória a quem merece glória. Amém, queridos? Vou dar um exemplo aqui sobre a necessidade que nós temos de dar glória a Deus nos atos de caridade. Vocês já viram quando alguém dá uma oferta, uma ajuda, mas não quer se expor dizendo que é ela que está dando oferta, que é ela que está dando a caridade? A pessoa ela recebe essa doação, mas não sabe quem deu para ela. Qual é a primeira coisa que essa pessoa vai fazer? Obrigado, Deus. Obrigado, Senhor. Louvado seja o teu nome, porque o Senhor olhou por mim. Eu estou dizendo aqui que toda oferta ela tem que ser no anonimato? Não estou dizendo isso. Mas o princípio que Jesus ele quer estabelecer aqui é: nós precisamos dar a devida glória a Deus. Então, se você for ajudar alguém que está necessitado, ajuda ela, faz o sacolão dela, faz o mercado, dá uma quantia, ajuda ela no que for, e quando ela te agradecer, você fala assim: que nada, não tem problema, porque em primeira instância quem está cuidando de você é o Senhor, foi o Senhor que me mandou aqui. O Senhor não vai te desamparar. O Senhor vai continuar cuidando de você. Assim como Deus me usou para poder te ajudar, outras circunstâncias vão ser movidas pelo próprio Deus para te ajudar também. Porque o Senhor não está indiferente à sua dor. Então, queridos, sempre glorificando a Deus. Sempre dando a devida glória a Deus. E por fim, queridos, última orientação prática. No que diz respeito ao caráter sigiloso da caridade, existem ressalvas. Existem ressalvas. O que Jesus está ensinando aqui? Quando se trata de pessoa física, ou seja, quando se trata da nossa caridade pessoal como cristãos, preferencialmente faça isso de forma secreta. Preferencialmente faça isso de forma secreta. Por quê? Porque a sua caridade tem que ser resultado da sua fé. Por isso ela tem que ser despretensiosa. Você faz porque isso é fruto daquilo que Deus fez na nossa vida. Mas quando se trata de pessoa jurídica, de organizações, ONGs, que têm como principal objetivo ajudar o necessitado, muitas vezes, nós vamos precisar de publicidade. Por quê? Em primeiro lugar, porque a fonte de renda da ajuda dessas ações humanitárias muitas vezes são fruto de doação, né? Então você precisa mostrar o que você está fazendo para angariar mais ajuda e continuar ajudando outras pessoas, né? Às vezes, como a sua organização ela é mantida por doações, você precisa prestar conta e dizer que o dinheiro que está sendo empregado ali, ele está sendo empregado numa causa importante, que não está sendo desviada, que está tudo sendo colocado ali no seu devido lugar, né?
Mas eu vou fazer uma ressalva dentro da ressalva. Até mesmo nessas circunstâncias é complicado. Até mesmo. Porque às vezes a causa principal que é o necessitado, ela fica de lado para a marca, para o CNPJ ele aparecer mais. Isso também acontece. Isso também acontece. Para os irmãos perceberem, queridos, como o nosso coração é corrupto e pecaminoso. Às vezes a igreja está fazendo um trabalho social, né? E existe o risco da glória da igreja de Cristo ser substituída pelo CNPJ da igreja. Pode acontecer, queridos. Por isso nós devemos, como diz Jesus, tomar cuidado, nos atentar, olhar para o nosso coração, sondar a nossa vida, sondar a nossa alma, sondar aquilo que há de mais profundo no nosso coração, para que a gente exerça a vontade de Deus de maneira sincera, profunda, que contemple a glória de Deus e que ajude o necessitado nas suas demandas mais profundas. Amém, queridos? Vamos orar?